Bom, olá companheiros, companheiras. Esse vídeo vem no intuito de explicar melhor o plano de cargos, carreiras e salários, o novo plano PCCS do Civil, que foi uma longa luta da categoria, e nós explicarmos um pouco da história do plano e também do funcionamento do plano, que gerou muitas dúvidas. É um plano totalmente diferente do plano que nós vínhamos desde 1988 até agora, né? Então ainda causa bastante dúvidas na categoria, e nós, além desse vídeo, vamos estar nos locais de trabalho tirando dúvidas. A categoria pode remeter também suas dúvidas ao e-mail do sindicato, mas vamos começar agora contando uma breve história de como que começou a ser construída essa luta pelo PCCS do Civil. Uma luta que começou lá desde 1988, né, quando existiu um plano chamado Plano de Cargos e Salários, né, que é o que nós tínhamos até então. Esse plano era exatamente isso, um plano de cargos e salários, faltava a carreira. Os trabalhadores não tinham carreira, e com o passar do tempo esse plano começou a sofrer diversos tipos de emendas, e as gratificações para o trabalhador eram feitas exatamente dessa forma, por portarias com gratificações, e não valorizava os trabalhadores pela sua formação. Grande parte da massa de trabalhadores do município jamais conseguiu ascender na carreira, ou seja, não saía do lugar. Por mais que fizesse cursos, formações, o plano não valorizava o trabalhador pela sua formação na carreira. Então lá no ano 2000, foi que a prefeita Ângela Min apresentou uma proposta oficial de plano de carreira, porém ia de encontro aos trabalhadores. Era um plano que não contemplava a classe trabalhadora, e a categoria continuou lutando para que construísse um plano de acordo com aquilo que contemplava todos os trabalhadores, e não um plano que vinha para atacar e retirar mais direitos ainda. E aí foi lá na database de 2006 que conseguimos incluir no acordo coletivo a criação de uma comissão para criar um novo PCCS, um novo plano de cargos, carreiras e salários. Mas durante alguns anos os trabalhos não avançaram politicamente. Foi só lá em 2011 que foram retomados os estudos da comissão, formada pelo Sintrazem, pelo Executivo e por uma empresa contratada pela PMF. E aí no dia 4 de abril de 2012 foi aprovada a Lei Complementar 428, que estabeleceu as diretrizes do novo plano. A Lei Complementar 428 foi elaborada pelos trabalhadores, e na época então o prefeito Dário Berger ficou com um compromisso de enviar até dezembro daquele ano para a Câmara de Vereadores. Era um plano que atendia os trabalhadores da melhor forma possível, pois foi montado por uma comissão de trabalhadores. Acontece que esse prefeito, na época, deu um golpe na categoria, era o último ano de governo, e não enviou para a Câmara. Aí em 2013, o então governo atual, agora César Souza Júnior, assumiu, e aquele plano foi jogado de lado. Foi montada de novo uma comissão entre trabalhadores da base, junto com o Sintrazem, discutindo com o Executivo uma proposta de plano de carreira. Bom, e aí o que aconteceu? Em 2013, o Executivo apresentou uma proposta que mesmo assim não atendia os trabalhadores. Não atendia da maneira como que nós gostaríamos que o plano funcionasse. E aí, bom, foi durante a database de 2013, com greve, 7 dias de greve, que a gente arrancou uma proposta oficial do prefeito César Souza, né, que tivemos que voltar à greve lá em novembro de 2013, porque a proposta, ela, além de parcelar o plano em 4 anos, o Executivo propôs que durante a implementação em 4 anos do plano, os salários dos servidores do quadro civil ficassem congelados, ou seja, não seria interessante aos trabalhadores começar um plano de carreira com seus salários congelados, né, já começaria achatado desde o início, e fomos para a greve. Mais alguns dias de greve em novembro de 2013, até que
a prefeitura voltou atrás, né? Recuou disso e ficou não foi enviado para a Câmara. Era uma ameaça aos trabalhadores que aquele plano fosse enviado para a Câmara, prevendo congelamento salarial, arroxo salarial aos trabalhadores, e vencemos na greve. O plano não foi enviado para a Câmara e começou as discussões novamente para a database de 2014. Bom, aí na database de 2014, o Executivo recuou mais ainda da proposta, que depois de ter recuado do congelamento salarial, ofereceram um plano parcelado em 6 anos, que também não interessava a categoria. E aí, já em 2014, após alguns dias de greve, a categoria venceu, o Executivo voltou atrás e foi aprovado, no acordo coletivo, um projeto de lei que deu entrada na Câmara de Vereadores no dia 30 de maio. Bom, então após esse plano ter dado entrada na Câmara no dia 30 de maio de 2014, na Câmara de Vereadores, o projeto sofreu diversas sugestões, era assim que os vereadores chamavam, sugestões de emendas, né? Sendo que todas elas foram submetidas a uma assembleia que foi no dia 6 de agosto de 2014, que a categoria aprovou quais emendas estariam de acordo e quais não estariam de acordo. O resultado dessa Assembleia foi remetido ao Executivo, tá? Que também remeteu isso à Câmara de Vereadores, e a maioria dos vereadores voltaram atrás, mas alguns vereadores não voltaram atrás, e se mantiveram firmes, querendo colocar emendas que prejudicavam o plano, né? Prejudicavam o plano, inclusive querendo criar gratificações. E uma das principais diretrizes do plano é que não fossem mais criadas gratificações. O interesse da categoria, desde o início do PCCS, era de incorporar as gratificações, ou seja, essas gratificações podiam ser retiradas a qualquer momento, como eram portarias, podiam ser retiradas revogando a portaria, deveriam ser incorporadas. Então, qualquer emenda que sugerissem gratificações, a categoria rejeitou. E alguns vereadores se utilizaram de uma maneira oportunista, de algum tipo de manobra política, e se mantiveram firmes, mesmo em desacordo com a categoria. E aí, antes de a plenária, teve que passar por 3 comissões: a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, a Comissão de Trabalho e a Comissão de Finanças. Tá? Foi lá na CCJ, a primeira comissão, que nós tivemos o maior problema, a maior dificuldade de fazer ele tramitar. Ele ficou por mais de 30 dias parado, por conta desses problemas de emendas. Uma dessas emendas em desacordo com a categoria era de um projeto de lei do relator do projeto na Câmara não, na CCJ, né? E aí, praticamente diariamente, a direção estava presente na Câmara de Vereadores, depois com o Conselho Deliberativo, né? E depois com uma Assembleia. E foi nessa Assembleia, do dia 13 de outubro, em frente à Câmara de Vereadores, com mais de 2.000 trabalhadores na frente da Câmara, fazendo pressão para que o plano fosse aprovado, sem emendas, de acordo com o que a categoria já tinha decidido, é que foi definido os rumos do PCCS. Porque no outro dia foi aprovado por unanimidade as 2 leis. Tanto a Lei 501, que estabelece o plano de cargos, carreiras e salários dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, que foi sancionada pelo prefeito no dia 11 de novembro e publicada no Diário Oficial do dia 17 de novembro de 2014. É a lei número 501, então, que saiu no Diário Oficial. Ela sofreu apenas um veto, tá? Que era num parágrafo que mudava o regime seletista dos servidores agente comunitário de saúde para o regime estatutário. Esse parágrafo foi vetado pelo prefeito, mas o que não atingiu os demais direitos estendidos do plano do civil aos agentes comunitários de saúde, que continuam os mesmos moldes dos trabalhadores do civil.
e a Lei 503, que é o PCCS do Civil, que estabelece o plano de cargos, carreiras e salários do Civil, que foi sancionada em 18 de novembro e publicada no Diário Oficial do dia 20 de novembro, sem nenhum veto. Olá, companheiros, então, dando continuidade ao vídeo, nessa parte agora explicar o funcionamento do plano. Tá? Então, tanto os companheiros agentes comunitários de saúde e endemias, quanto os companheiros do quadro civil, a regra é a mesma. São duas leis diferentes, mas as regras são as mesmas nos dois casos. Então, a gente tem a Lei 501, que é o plano de carreira de salários dos agentes comunitários de saúde de endemias, e a Lei 503, que é a do plano de cargos e salários do civil. Bom, basicamente, como é que é o funcionamento da tabela do plano? A tabela funciona da seguinte maneira. O que vocês veem aqui, onde diz referências e letras, de A, B, C, D, E, e assim vai, porque a tabela ela não tem um achatamento, ela não tem um final, ela segue de maneira virtual. Ou seja, de uma letra a outra é o que a gente chama de referências. Então, do A para B, se calcula sempre 2,5% de reajuste. B para C, mais 2,5% e assim por diante. Bom, como que se passa de uma referência para outra? Se passa de uma referência para outra num período de 2 anos. De 2 em 2 anos, você tem que apresentar 50 pontos de curso, depois eu explico como que funciona a pontuação para poder passar na referência, e aí se aplica o percentual de 2,5%. Bom, é necessário apresentar os cursos? Sim, só no tempo não progride na carreira, né? A peculiaridade desse plano é que ele valoriza a formação, então o servidor precisa ir se aperfeiçoando para que de 2 em 2 anos vá se aplicando o índice de 2,5%. Então, esses são as referências. O que temos aqui na vertical, que aí vem de 1, 2, 3 e 4, são os níveis, que dizem respeito à titulação. E qual é o percentual? A titulação do 1 para o 2 é de 20%. Do 2 para o 3 é de 5% e de 3 para o 4 mais 5%. Ou seja, do nível 1 ao nível 4 são 30% de reajuste. Bom, e aí o que a gente tem aqui também na vertical são as classes, que aí na Lei 501 é os agentes comunitários de saúde, agentes de endemias. Depois vem lá no PCCS do Civil a Lei 503, tem a classe de auxiliar, os níveis fundamentais, auxiliar de sala, técnico, analista, os engenheiros, arquitetos e afins. Ou seja, tem uma classe na Lei 501 que já engloba todos os agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, e depois mais 5 classes no PCCS do Civil, que é auxiliar, auxiliar de sala, técnico, analista, arquitetos, engenheiros e afins. Lá na lei tem especificado. Explica o que é técnico e analista. Nível. Bom, aqui nessa parte, onde nós temos a classe, é onde estão englobados os diversos cargos que lá no plano dos agentes comunitários e agentes de endemias é exclusivamente desses 2 cargos, e nos demais é o cargo de auxiliares de nível fundamental, auxiliar de sala, nível técnico, que é o nível médio, analista, que é nível superior, e aí os cargos de arquitetos, engenheiros e afins, que são os diversos tipos de engenheiros e algumas modalidades, como geógrafos, geólogos e os veterinários, que também se enquadram nessa classe. Bom, as classes, então, se refere ao nível de escolaridade exigido para o cargo, tá? E é por isso que tem uma carreira por níveis.
Nas referências, que nós andamos de 2 em 2 anos, 2,5%, no nível se progride de acordo com a formação do servidor acima do nível exigido para o cargo que ele ocupa. Por exemplo, ele está aqui na classe de auxiliar e o cargo que ele ocupa, a exigência é de ensino fundamental e o trabalhador conclui o nível médio, ele vai passar para o nível 2 e aí vai acarretar em 20% no seu vencimento. Do nível 2 para o nível 3, a mesma coisa, só que são 5%, para o nível 4, mais 5%. Precisa ser numa ordem nível médio, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado? Não. Nesse caso, nível fundamental, se o trabalhador fizer, além do nível médio, um curso técnico de nível médio, ele passa para o nível 3. Se ele fizer mais outro curso técnico de nível médio, vai para o nível 4. Assim como para as outras classes. Se está lá no nível 1, já tem a graduação, pode fazer 3 pós-graduações, ou um mestrado, um doutorado, e por aí vai, desde que seja um curso que esteja acima daquele exigido para o cargo. Bom, e aí, o servidor que termina uma titulação que vai acima do nível de escolaridade exigido para o seu cargo, ele não passa de uma classe para outra, né? Ele progride na carreira dentro da sua classe. Não sai, por exemplo, aqui do nível auxiliar e vai lá para o técnico, né? Ou do nível auxiliar e vai lá para o analista porque fez graduação. Não. Ele segue na sua carreira. O que se acrescenta são os percentuais de acordo com o nível que o servidor está tendo a sua titulação. Bom, os cargos que estão englobados dentro de cada classe, eles estão discriminados lá no anexo 1 da Lei 503. Bom, sobre as progressões, como é que funciona? Vou começar explicando como que funciona a progressão nas referências, que é os 2,5% a cada 2 anos. Ou seja, a primeira progressão da letra A para B, 2,5%. A cada 2 anos, o trabalhador precisa apresentar 50 pontos de curso. E aí, como é que... Eu vou usar a Lei 503, tá, que especifica a lei toda na íntegra, especifica bem como que faz a pontuação. Então, os companheiros peguem o artigo 11, e aí vai estar especificado a forma que é colocado. Presencial 1 ponto, semipresencial é 0,75 e a distância é 0,50. Isso nas áreas de atuação da formação do servidor. Caso sejam áreas distintas, aí presencial vale 0,50 pontos, semipresencial 0,40 e a distância 0,25. Aí é só fazer o cálculo. Você faz lá 10 horas de curso presencial, multiplica isso por 1, dá 10 pontos. Né? Se fizer 10 horas de curso semipresencial, vai acumular 5 pontos, que multiplica por 0,5. Então, junta esses 50 pontos, entrega na prefeitura, e aí vai passar de uma referência para outra. O prazo da entrega dos cursos para poder progredir nas referências, diferente de como é hoje, que é numa data única para todos os servidores, no novo plano é até um dia antes ao mês natalício do servidor, até um dia anterior ao início do mês em que o servidor faz aniversário. Por exemplo, o servidor faz aniversário em maio, ele tem até o dia 30 de abril para entregar os seus cursos lá na prefeitura para poder progredir na referência. Se passar o prazo, vai poder progredir só no próximo ano. Bom, se o servidor, ao invés de 50 pontos, fez 100 pontos, vai gerar saldo para a próxima progressão daqui a 2 anos? Vai. Gera um banco de pontos, fica lá guardado, e aí depois de 2 anos, mediante a apresentação de um novo curso,
de no mínimo 4 horas, reativa esse banco e aí progride novamente. Bom, a progressão por níveis, como é que funciona? Como eu expliquei antes, do nível 1 ao nível 2 se aplica um percentual de 20%, do nível 2 para o 3, 5%, e do 3 para o 4, mais 5%. Então, o trabalhador está ocupando um cargo de operacional, um exemplo, que exige o nível fundamental, ele vai ser enquadrado aqui no nível 1, depois eu vou explicar a forma de enquadramento. E aí o trabalhador faz um curso acima daquele exigido pelo seu cargo. Nível médio, por exemplo, ele vai passar para o nível 2. E isso são os 20%, que hoje a Prefeitura gratifica na forma do artigo 84. Então, quem já tem o artigo 84, automaticamente passa para o nível 2 da tabela e incide os 20% sobre o seu vencimento. Então, para quem já recebe o artigo 84, que são os 20% sobre o vencimento, automaticamente ele passa ao nível 2, e o artigo 84, a lei é extinta. E os trabalhadores que venham a fazer uma titulação acima daquela exigida pelo cargo, vão passar para o nível 2. Bom, esse não tem prazo, pode ser entregue a qualquer tempo, tá? E uma dúvida que os trabalhadores têm muito é de que, bom, e os cursos de titulação que eu fiz anteriormente à entrada na Prefeitura e que não valeram, vão valer nesse novo plano? Vão valer. Cursos para titulação valem a qualquer tempo, para passar nos níveis. Por exemplo, o trabalhador tem um nível fundamental, terminou o nível médio antes de entrar na Prefeitura, não valeu para pontuar, não valeu para receber isso em grana, ele vai poder apresentar, indiferente do tempo que ele fez anterior a esse curso, ele vai poder apresentar e receber os 20%. Isso vale para todas as classes. Tá? Já os cursos de aperfeiçoamento, esses que andam na referência, esses vão ser aceitos os cursos de até 5 anos anteriores. Os trabalhadores que já apresentaram titulação e que no antigo plano já foram usados para pontuar na carreira e que já foram pagos, esses não vão ser pagos novamente, somente se não foi usado. Bom, companheiros, das primeiras progressões já vão começar a partir de maio de 2015, lembrando que o plano ele é parcelado em 4 anos. O valor de 30% do plano no primeiro ano, em 2015, 20% em 2016, 30% em 2017 e 20% em 2018. Aí é quando o plano é implementado 100%. Já no ano que vem, 2015, já vão poder ser feitas as primeiras progressões, tanto na primeira referência quanto no nível. Então, do nível 1 para o nível 2, que é os 20%, já vão valer a partir de 2015. E para a primeira progressão na referência também. Para as próximas progressões de níveis, do 2 para o 3 e do 3 para o 4, só vão começar a valer após a implementação completa do plano. Ou seja, após os 4 anos de implementação, após 2018. O que nós orientamos aos servidores é que, como a lei já foi aprovada e sancionada, já foi publicada no Diário Oficial, quem tem suas titulações, seus cursos de aperfeiçoamento, já podem entregar à Prefeitura, tá, para eles serem validados a partir de maio, no percentual correspondente ao parcelamento do plano. Bom, companheiros, vamos falar agora sobre o enquadramento. Como é que cada servidor tem que fazer para se enquadrar nesse plano. Então, parece complicado, mas não é tanto assim. Tem que lembrar sempre que tem que estar em mãos a lei, para saber como é que a gente faz.
Bom, a primeira coisa a se fazer é pegar o vencimento atual do contra-cheque. Então o governo pega o seu vencimento atual e soma esse vencimento de hoje do seu contra-cheque, soma aos eventos que incorporam no novo plano, que é os que estão lá no artigo 26 da Lei 503. Esses são todos os eventos que são incorporáveis ao vencimento. Então, o trabalhador soma vencimento mais os eventos do artigo 26 que são incorporados, e aí vão chegar a um valor X. Bom, esse valor é o valor do enquadramento. E aí procure na tabela. Vamos usar um exemplo aqui de auxiliar de sala. Somou o vencimento, quais são os seus eventos que incorporam, e vão somar e procurar na tabela o valor correspondente igual ou o primeiro maior. Aí procura sempre no nível 1, não procure no nível 2. Independente do artigo 84, procure no nível 1. Depois a gente calcula o artigo 84. Por enquanto, só vencimento e os eventos que são incorporados, que estão lá no artigo 26. Procura no nível 1, aí vai achar o valor, por exemplo, aqui na letra A do nível 1, esse valor. Tá? Esse é o enquadramento. Está enquadrado aqui. O que fica de fora, que são os eventos que estão especificados na Lei 503, lá no artigo 24, tá? Vão ser somados ao novo vencimento para fim de remuneração. Tá? Como que fica o artigo 84? Aqueles 20% de quem já tem. O companheiro se enquadrou aqui na letra A, aí o artigo 24 se extingue e ele passa ao nível 2. Esse é o enquadramento. Se o valor do vencimento mais os valores incorporáveis de uma determinada classe, por exemplo, de analista, deu lá na letra F do nível 1, e ele recebe o artigo 84, ou quando ele passar de nível, passar para o nível 2, ele não retorna na tabela, ele passa imediatamente para o valor de baixo, que corresponde aos 20%. E aí anda na referência nesse sentido aqui. Bom, explicando também que para nenhum trabalhador que somar o vencimento e mais aquilo que é incorporado, não pode dar um valor menor ao nível 1, letra A da sua classe, aqui da tabela. Se der menor, ele vai imediatamente para a letra A, nível 1. Bom, então, espero ter explicado e tirado bastante dúvidas. Lembrar a todos os companheiros que a conquista desse plano foi uma grande vitória de uma luta de mais de 20 anos de toda a categoria, de todas as direções que já passaram por esse sindicato, e de que a luta não termina aqui. Nós temos uma grande luta ainda pela frente, que é pela implementação desse plano, aos moldes que nós aprovamos e que hoje já é lei. Então nós temos ainda mais essa tarefa. A luta não acaba aqui. É um passo, é um grande passo de todos os trabalhadores, mas vamos seguir fortes, unificados e na luta. Bom, e aí para maiores dúvidas, temos o nosso e-mail, citrazen@citrazen.org.br. Podem enviar suas dúvidas, que nós, na medida do possível, tentaremos responder sempre no tempo mais hábil possível.